Prosseguimos com o estudo do livro Pensamento e Vida. Não estamos fazendo na sequência, mas aqueles temas que são mais interessantes e que nos permite um entendimento melhor e aplicação melhor na nossa vida. Hoje nós vamos conversar sobre sugestão. É um capítulo muito importante, porque diz respeito a muitas situações que nós vivenciamos e muitas vezes nem nos damos conta de que nós estamos agindo não por nós mesmos, mas por sugestão que vem de fora. Não vamos nem falar aqui sobre as sugestões que vêm da espiritualidade, as influências dos espíritos. O capítulo trata, basicamente, das influências, das sugestões, dos reflexos que nós exercemos uns sobre os outros, aqui mesmo, encarnados. Emmanuel é muito claro, muito profundo também, ao falar sobre isso para nós. Vamos acompanhar alguns parágrafos mais importantes do livro. Já recomendamos que leiam, procurem ler o livro, para nós termos uma exata compreensão mais ampla dos assuntos. Quem não tem o livro, certamente poderá encontrá-lo na internet. Diz Emmanuel, a sugestão mental, e aqui ele fala sobre a questão da hipnose, é acontecimento de toda hora, na vida de todos os seres, com base na reflexão mental permanente. Nós vimos lá no capítulo sobre a mente, que a mente é o espelho da alma, é o espelho da vida em todos os setores da nossa existência. O reflexo mental, ele está presente em todos os momentos, em todas as situações, porque nós exteriorizamos os nossos pensamentos carregados de ideias, de sonhos, de sons, daquilo que nós almejamos, dos nossos desejos, dos nossos quadros mentais. Da mesma maneira, nós recebemos os reflexos dos outros. Essa reflexão, ela é permanente. Por todos os cantos onde nós vamos, estamos sujeitos a isso. Neste capítulo, o detalhe dessa reflexão mental é que as mentes mais fortes, as mentes mais poderosas, as mentes mais magnéticas, elas exercem uma influência maior sobre a inteligência menor, sobre a ignorância, sobre as pessoas sugestionáveis, emotivamente mais sensíveis. É nesse sentido. Daí a importância de nós entendermos a questão da sugestão para não nos permitirmos ser sugestionados por influências dos outros mentais que sejam inadequadas, que não sejam boas para nós, moralmente elevadas. Então, essa sugestão mental, que é uma espécie de hipnose, não necessariamente aquela hipnose que nós exercemos, nós não. Algumas pessoas, alguns profissionais, exercem de forma intencional, com o propósito de dominar as mentes, de envolvê-las, de sujeitá-las. É essa hipnose inconsciente, natural, essa influência que nós exercemos sobre os outros e que não nos damos conta, nem nós, às vezes, que influenciamos, e nem aqueles que são sugestionados. E isso é muito importante nós sabermos, tanto quando nós estamos na condição
de vítimas, de sujeitos da influência, mas também na condição de influenciadores. Hoje se fala muito do influenciador digital, aquelas pessoas famosas que encontram um nicho para falar, para influenciar as pessoas nas diversas áreas das nossas vidas, né? Então, muitas vezes, nós estamos influenciando as pessoas, levando-as a ter determinadas condutas, determinados pensamentos, e que são ruins, e que podem, muitas vezes, levá-las a um caminho que não é o melhor, que é mesmo prejudicial para as próprias vidas. Então, pelos nossos pensamentos, como podemos ver nessa imagem, nós estamos nos reflexionando, nos espelhando uns nos outros. A sugestão é um fenômeno que decorre da exteriorização da força mental, que é boa ou má, dependendo da aplicação que se lhe confere. Então, as nossas ondas mentais, os nossos pensamentos, têm a qualidade, a vibração, o potencial dos nossos sentimentos, das nossas emoções, dos nossos desejos. Conforme nós manipulamos os nossos pensamentos com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, será a qualidade das ondas mentais, das nossas vibrações mentais, que vão acarretar consequências em nós mesmos, harmonizando ou desarmonizando o nosso perispírito, o nosso corpo físico. Vamos lembrar que as nossas células são cidadãos do nosso universo, que também estão sujeitas às nossas influências mentais, para o bem ou para o mal. A mente disciplinada, organizada, boa, produz um corpo saudável. A mente perturbada, desequilibrada, gera doenças. Então, nós já temos uma relação direta com o nosso organismo. Então, os nossos pensamentos bons saem de nós, primeiro nos beneficiando, e depois vai alcançar o universo, atingindo as psicosferas, mas também atingindo as pessoas que estarão sintonizadas conosco pelo mesmo padrão vibratório, mental. Então, o pensamento é um instrumento do qual nós nos valemos para realizar a nossa vida. E é preciso nós cuidarmos das nossas emoções, dos nossos sentimentos, para darmos um potencial positivo a esses pensamentos, a essas ondas mentais. É igual aqui na imagem os remédios. Se nós tomarmos de maneira adequada, vai fazer muito bem para nós. Mas se exagerarmos na receita, no conteúdo, na quantidade, vai produzir um mal-estar, até mesmo a morte para nós. A sugestão tem sido o clima das cerimônias religiosas na Terra, nas quais se conjugam as forças de poderosas mentes, encarnadas e desencarnadas, gerando sucessos que impressionam a mente popular, disciplinando-lhes os impulsos. Em tudo na vida social, há a questão da influência que nós exercemos uns sobre os outros. Aqui, Emmanuel fala sobre as cerimônias religiosas. Desde antes dos nossos tempos, a religião, durante largo tempo na história, foi utilizada pelos homens para exercer a dominação, o poder humano, né? Sujeitar as pessoas para que elas
agissem conforme os interesses da própria religião. E então, os condutores religiosos sempre foram aqueles destacados pelo seu magnetismo, pela sua capacidade de falar, de envolver as pessoas. E conforme os interesses das filosofias, das religiões, da política, como nós vemos constantemente nos tempos de hoje, se utilizam desse poder mental para direcionar os impulsos daqueles que estão submetidos à influência do comportamento, do pensamento daqueles que estão nas lideranças. Então, a mente, ela é capaz de exercer uma influência muito grande sobre o próximo, sobre aqueles que estão mais suscetíveis, que são mais sensíveis às influências do outro. E aqui é bom nós esclarecermos que, em geral, muitas pessoas inseguras acabam se deixando ser influenciados, ser dominados, porque é confortável. Nós não desejamos muito pensar, refletir, assumir a responsabilidade pelas nossas atitudes. E então nós nos entregamos à condução de outros para darmos tranquilidade à nossa consciência, dar paz à nossa consciência. Porque se nós fazemos aquilo que os outros determinam, sugerem, nós achamos que a responsabilidade é do outro, quando na verdade não é. As nossas ações são sempre de nossa responsabilidade, ainda que por indução externa de qualquer outra pessoa. No altar da oração e nos símbolos sagrados do serviço religioso, a sugestão é utilizada para o aconselhamento das virtudes e o progresso ao coração do povo. Então, os religiosos, aqui no caso, a nossa imagem se reporta a Divaldo Pereira Franco, o seu verbo eloquente, né, envolvente, a sua palavra sábia e carismática, conduz multidões a tomar certas decisões, a repensar a própria vida, realmente a mudar. É um tipo de sugestão positiva, amorosa, elevada, para que possamos pensar naquilo que realmente é bom. Então, as religiões boas, os religiosos honestos e nobres, se utilizam dessa sua capacidade de sugestão para aconselhar as criaturas para o bem, levar o progresso à individualidade e também à coletividade. Então, a sugestão ela não é negativa, ela não é ruim, mas sim como que ela é canalizada, os propósitos nobres ou os propósitos negativos inferiores. E então, nos espetáculos deprimentes, dos ritos bárbaros e na demagogia de arrastamento, ela ressuma, ela faz surgir, ela amplia o psiquismo inferior, que leva à licenciosidade e à rebelião. E então nós vemos aí, né, o exemplo de muitos músicos heavy metal, né, que levam imagens negativas, palavras ofensivas, que levam a um comportamento sexual, às drogas. Então, é a canalização do magnetismo para levar as criaturas a serem como os próprios músicos, artistas são, a uma conduta desvairada, enlouquecida. E essas criaturas, sintonizando, acabam também tendo o mesmo tipo de comportamento.
Nós vamos mostrar aqui um vídeo, que é o vídeo mais antigo, de um pastor evangélico, em que nós vamos perceber como que o poder magnético da palavra, o envolvimento de um ambiente com música, pode conduzir pessoas a terem determinados tipos de comportamento que são irracionais, mas que são frutos de uma sugestão de convencimento e que acabam levando as criaturas a se comportarem de uma maneira estranha, às vezes prejudicial, e que acaba sendo aceita como correta, justamente porque o poder mental leva a esse tipo de comportamento. Vejamos. You may not understand this. I don't either. I don't either. Take it! Take it! Put hands quick. Show hands, I said, quick. Take it on it! Madra Kati Jalva Kanti Mante Remo. All three of them. Holy, holy. É difícil a gente imaginar um acontecimento como esse, com pessoas adultas, mas propósito é a gente perceber como nós somos suscetíveis à sugestão, às influências para determinados tipos de comportamento. E, inclusive, ao suicídio. O Jim Jones, aquele guru, levou criaturas ao suicídio. É exatamente essa dominação que se exerce sobre as mentes mais frágeis, por diversos motivos, né? Pela dor, pela carência, pela miséria, pelo sofrimento, se tornam mais frágeis. E nesses momentos acabam sendo sugestionadas e levadas a ter comportamentos que são bastante exóticos, bastante estranhos. Quais são os elementos dinâmicos da sugestão? Tudo começa nas emoções. Quando nós estudamos sobre a mente como espelho da alma, Emmanuel fala sobre as emoções como sendo a parte da frente do espelho. Todas as situações em que nós nos encontramos, ao bater em nós, ao chegar no nosso corpo, na nossa individualidade, é primeiramente recepcionada pelas emoções. É assim que nós vamos sentir o que vem até nós, com uma reação agradável, feliz, boa, com sensações de paz, ou contrariedade, ou ofensa, ou conflito. São as emoções que determinam a recepção das ondas mentais que vêm do nosso semelhante. Começa tudo por aí. Daí a importância de nós trabalharmos as nossas emoções, os nossos sentimentos. Se temos dificuldades pessoais, sejam elas quais forem, é interessante nós trabalharmos isso. Os terapeutas, os psicólogos, os psiquiatras, mesmo as religiões, nos ajudam a equilibrar as nossas emoções, porque são elas que vão determinar o nosso equilíbrio e o nosso desequilíbrio. As nossas emoções vão gerar os nossos pensamentos, dar qualidade aos nossos pensamentos. E então, quando eu recebo uma ofensa,
quando eu me sinto contrariado, eu vou gerar pensamentos, sentimentos de raiva, de desejo de vingança, reações diante da reflexão mental que vem de fora, da sugestão que vem de fora. E então, se a minha emoção bate com aquilo que vem de fora, é bem provável que eu acolha os pensamentos e as sugestões. Então, com os pensamentos, nós vamos ter a exteriorização da energia mental, configurando as formas sutis com que influenciamos o próximo e por este somos influenciados. Aqui fala que é sutil porque nem sempre nós nos damos conta do que nós estamos fazendo. As crianças, por exemplo, são altamente sugestionáveis pelos pais e pelos professores. Na medida em que os pais utilizam-se do verbo, das atitudes, direcionando-as para as crianças, para os filhos, é bem provável que eles adotem e tenham os pensamentos e condutas assemelhados aos dos pais, porque foram influenciados por eles. Os pais são os primeiros exemplos. E essa influência, essa sugestão, se dá exatamente pela maneira como os pais agem em relação aos filhos. Igualmente, os professores em relação aos filhos, os artistas em relação às crianças e os jovens, tudo isso marca profundamente as mentes jovens, ainda muito frágeis, das crianças e dos adolescentes. Tudo isso a se converter em atos, polarizam forças naqueles que se nos afinam com o modo de ser, impelindo-nos à imitação consciente ou inconsciente. Então é muito interessante como nós somos sugestionáveis até mesmo pelos amigos. Quando você convive muito com uma pessoa, é muito comum você passar a ter comportamentos assemelhados, gestos. Os casais são assim. Embora sejam diferentes no início, mas aos poucos nós vamos percebendo que a mulher age mais ou menos como o marido age mais ou menos como a mulher, porque há um sugestionamento muito próximo, direto, constante. Os filhos têm mais ou menos a mesma conduta, o mesmo jeito de falar, os mesmos tiques, a mesma maneira de ser dos pais, porque convivem muito, se influenciam muito proximamente. Os fãs em relação aos artistas, eles se comportam muito como os ídolos. Então, nós temos a emoção, nós sentimos a sugestão, a influência, acolhemos aquilo, aqui no caso da sugestão, porque nós podemos e devemos repelir as sugestões negativas. Aquilo nós temos uma reflexão sobre aquilo e vamos materializar tudo isso em atitudes. É muito comum nós encontrarmos, por exemplo, os cantores imitando, no início das suas carreiras, outros cantores que são por eles admirados. Muitas vezes nós vimos expositores espíritas imitando a maneira de falar, as palavras e os gestos de alguns deles, especialmente o Divaldo Pereira Franco. Foi comum nós encontrarmos oradores, né, espelhados na conduta do Divaldo. O princípio da repercussão nos comanda a atividade em todos os passos da vida. Olha só, não somos simplesmente nós diretamente uns aos outros que nos
sugestionamos, mas todos os veículos de comunicação nos podem sugestionar. Então, as músicas que nós ouvimos, os filmes, os programas de televisão, os jornais, os livros, todos esses veículos de comunicação são passíveis de nos influenciar na medida que nós sintonizamos, que aceitamos, acolhemos aquelas informações, muitas vezes como verdades. Estava lendo um livro outro dia, o Leon Tolstói escreveu Ana Karenina. Ele, no livro Sublimação, psicografado por... Fugiu agora o nome da médium. Ele diz que na espiritualidade ele se sentiu mal ao perceber que ao colocar em personagens tipo herói certas condutas como suicídio, porque a personagem Ana Karenina, ela levou pessoas ao suicídio. E por causa disso, ele se comprometeu a escrever e a trabalhar para demover as pessoas do propósito, do desejo do suicídio. Então é preciso nós tomarmos cuidados com essas sugestões. Um amigo nosso, já contei por aqui, dizia, ele trabalhava no mercado, ele dizia que quando o programa da Globo, sexta-feira, Globo Repórter, fazia uma reportagem sobre a excelência do amendoim, no outro dia, o estoque de amendoim se esgotava no mercado. É uma sugestão, porque ninguém realmente parou para analisar, pesquisar se realmente o amendoim é bom ou se não é. Qual é a quantidade de amendoim que nós devemos comer para ser bom? E nós estamos sendo influenciados aí. As músicas, quantas vezes nós estamos cantarolando músicas que são músicas negativas, músicas de sofrência, sem parar para pensar no conteúdo das frases que nós estamos cantando. E as redes sociais, hoje em dia, são um veículo de sugestão. A moda, basta uma artista estar com um vestido diferente, uma joia qualquer, e as pessoas já estão comprando o vestido, o sapato, a joia. Centros de indução. Emmanuel vai falar da escola. Centro de reflexos condicionados, onde os espíritos readquirem pelo alfabeto o trabalho das próprias conquistas na esfera da inteligência. Então, somos espíritos imortais, trazemos conteúdos emocionais, sentimentais, intelectuais de vidas passadas, e na escola nós vamos ser levados pela influência do conteúdo do processo educativo a não só rememorar os nossos conhecimentos, mas também a adquirir outros e canalizá-los para o aprimoramento da nossa inteligência, para alcançarmos profissões e vivenciarmos a nossa realidade aqui na Terra. Então, a escola tem essa capacidade de canalizar e nos sugestionar, no caso, para o bem. Os instrutores, os indutores, são os professores, os instrutores, os livros, a imprensa nos ajudam a retomar a nossa realidade psíquica, determinada pela soma de nossas aquisições emocionais e culturais do passado, possibilitando mais ampla educação da vontade para o ajustamento à vida. Então, professores, livros, a televisão, os pais, são todos instrumentos para que nós possamos tirar de dentro, né? A educação tem esse sentido também,
tirar de dentro, né, as possibilidades que cada um já traz, os seus potenciais, para aprimorá-los, para induzi-los a um caminho bom, se assim for o propósito. Tanto quanto nós podemos também induzir para o caminho do mal. Porque muitas vezes trazemos do passado tendências inferiores. Egoísmo, orgulho, vaidade, ambição, agressividade. E esses indutores podem nos levar a potencializar aquilo de inferior que ainda nós carregamos. Então, pode ser para o bem, como pode ser também para o mal. Diz Emmanuel, somos herdeiros dos reflexos de nossas experiências de ontem, com recursos para alterar-lhes a direção para a verdadeira felicidade. Então, hoje nós somos o somatório de todas as nossas reencarnações, de tudo aquilo que nós conquistamos, reencarnados ou na própria espiritualidade. E a cada dia nós estamos trabalhando esses conteúdos, renascemos, reencarnamos no meio que será útil para nós transformarmos para o bem, para nós potencializarmos para o bem os nossos conteúdos, para disciplinarmos. O propósito da reencarnação é esse. De tal maneira que nós, tendo consciência dessa realidade, devemos tomar o cuidado para nos deixarmos envolver por meios, por pessoas, por instrutores que possam potencializar para o bem, para a sublimação os nossos recursos internos e não nos deixarmos descambar para o mal. Muitos espíritos, já conscientes no plano espiritual, eles pedem que o meio onde vão reencarnar seja um meio mais disciplinador, pais mais exigentes, mais enérgicos, mais duros. Para quê? Para que as tendências inferiores não assomem, não ressumem, né, não venham à tona. E se por acaso vierem, possam ser transformadas, disciplinadas, e novos hábitos nós possamos incorporar para o bem. Então, muitas vezes, quando nós estamos diante de situações constrangedoras, professores rígidos, situações de dificuldades, situações financeiras, sociais, nós temos que encarar que aquilo, de alguma forma, está reprimindo as nossas tendências inferiores e permitindo-nos que a disciplina possa nos conduzir para o bem. Auxiliando a outrem, sugerimos auxílio em nosso favor. Ajudando, ajudamo-nos. Desservindo, desservimo-nos. Porque estamos mergulhados no meio de reflexos permanentes. Né? O reflexo mental é do cotidiano, é da nossa vida, em toda parte, como diz Emmanuel. Então, na medida que eu me torno um instrumento mental, manual, de auxílio ao próximo, eu estou atraindo igualmente reflexos positivos de simpatia, de empatia, de solidariedade, de fraternidade, conquistando amigos. Ajudando o próximo, na verdade, eu estou ajudando a mim mesmo. E, na verdade, e quando eu, ao contrário, eu prejudico, eu destruo, eu menosprezo, é isso que eu estou colhendo, ou colherei, para mim mesmo. Suportando com humildade as vicissitudes, instilamos paciência e solidariedade para conosco naqueles que nos rodeiam. É a conquista da simpatia, é a conquista de reflexos positivos para nós. Então, quando Jesus falou que o maior no reino dos céus é aquele que mais servir, não está querendo dizer que nós seremos recompensados só no plano espiritual, só nos céus. Não. Né? Quando nós nos tornamos o servidor do próximo, aquele que mais se preocupa e trabalha para ajudar o próximo e a coletividade, desde agora já está, né, atraindo
por sintonia, espíritos da mesma natureza, pensamentos bons, palavras boas, reflexos bons. Então é importante verificar como é que nós estamos sugestionando o nosso próximo, agindo em relação ao nosso próximo. Pela sugestão espontânea, natural, às vezes inconsciente, plantamos os reflexos de nossa individualidade, colhendo-lhes os efeitos das individualidades alheias. Então a vida é essa, semeadura e colheita. Na medida que nós agimos para o bem, plantando corações, nós vamos colher isso também para a nossa vida. Mas para nós alcançarmos essa sugestão espontânea, natural da convivência, precisamos ter uma atenção inicial para nós, para percebermos como que nós agimos, como que nós estamos influenciando o nosso próximo, e exercemos a disciplina para que o nosso pensamento, a nossa palavra, seja sempre positiva para o bem, elevando a autoestima das criaturas, para que elas se tornem criaturas felizes. E então, encerrando aqui, somos responsáveis pela nossa ligação com as forças construtivas do bem ou com as forças perturbadoras do mal. Claro que sabemos, a consciência desperta, este nosso propósito de todos nós aqui, de estarmos estudando, aprendendo, refletindo para o bem, o nosso propósito é esse, construir coisas boas, um mundo melhor, uma sociedade melhor, a partir do aprimoramento da nossa intimidade, as nossas emoções, os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Nós nos conectamos pela maneira de ser. Com quem nós queremos estar conectados? Com as pessoas amorosas ou com as criaturas agressivas, violentas, ainda mais? Obviamente para o bem. Então comecemos a trabalhar a nossa intimidade, refletindo sobre tudo aquilo que nós fazemos, para saber conscientemente como nós estamos canalizando os nossos pensamentos, as nossas palavras, no meio e com as pessoas com as quais nós convivemos. Em resumo, era isso o destaque deste capítulo 9. E estamos abertos aí para os comentários, as perguntas de todos. Fiquem à vontade. O princípio da sugestão é também o princípio que é utilizado, por exemplo, na hipnose. Na hipnose nos tratamentos, até mesmo na hipnose dos palcos, que nada mais é do que a influência de uma mente superior, não digo superior moralmente, mas uma mente intelectualmente mais poderosa, e que é capaz de dominar as mentes mais frágeis. Por isso que a doutrina espírita propõe uma fé raciocinada. Em tudo nós pensarmos, refletirmos, para aceitarmos aquilo que é bom, moralmente elevado. A Maíra está colocando aqui, do ponto de vista espiritual, ter mais poder de sugestões é um merecimento, uma evolução. Perdemos muitos com poder de sugestões para o mal. Então, nós temos o poder intelectual, que mesmo os espíritos moralmente inferiores possuem. Nós vamos encontrar nas esferas umbralinas, esferas inferiores da espiritualidade, espíritos inteligentes, mas moralmente atrasados, dominando espíritos inferiores. Mas os espíritos superiores, além de intelectualmente elevados, são também moralmente elevados, de tal maneira que se utilizam desse poder moral e espiritual para ter ascendência, orientar, educar, auxiliar
aqueles espíritos em menores condições intelectuais e morais. Então, no capítulo da sugestão, no primeiro momento, nós temos a inteligência mais poderosa. Só que se ela não estiver apoiada numa boa moral, vai ser canalizada para o mal. Donizete, posso perguntar? Pode, Judite. Anterior a essa pergunta aí, você falou alguma coisa a respeito e sobre o valor da responsabilidade sobre a influência no reflexo mental que um produz de encarnado para o outro encarnado. A responsabilidade de um e do outro está sempre relacionada com o grau de consciência, com o grau de elevação espiritual e intelectual. Então, vamos imaginemos uma mãe que é ignorante, que é bruta, que não teve uma educação, uma formação. E ela vai educar o seu filho dizendo assim: esse meu filho, ele é ignorante, ele não aprende, esse meu filho, ele não sabe fazer nada. É uma sugestão muito forte, porque a mãe, ela é o espelho maior para o seu filho. E quando ela utiliza dessas frases a respeito, direcionada para o filho, ela está fazendo uma indução negativa, uma educação para o mal, inculcando nele, às vezes, uma baixa autoestima, uma timidez, uma incapacidade de aprender. Então, a mãe tem uma responsabilidade na maneira como induz, como sugestiona o seu filho. Assim também em relação ao professor, em relação aos seus alunos. Então, essa influência é aquela que nós exercemos todos os dias. Nossa ascendência social sobre os outros. Viu, Donizete? Essa questão de você influenciar, você falou sobre o aspecto da inteligência dissociado da moral, né? Mas tem algumas pessoas do lado não bom da vida que eles aprendem muito essa questão do magnetismo. E não é que eles estão tão inteligentes, mas eles aprendem a usar o magnetismo. A gente viu o Hitler, o que o Hitler fazia no discurso, até os movimentos dele levavam as pessoas a segui-lo. Então, eu acho que do lado do desequilíbrio no plano espiritual tem muitos cursos de como influenciar, mesmo que a pessoa não tenha ainda uma inteligência tão grande, mas ela vai aprendendo essa potencialização do magnetismo. É isso mesmo, Edson. Obrigado pela contribuição, viu? Existe na espiritualidade a escola de vingadores. Acho que é no livro Obreiros que fala sobre isso. A escola de vingadores, onde eles aprendem exatamente a fazer processos obsessivos. E nós sabemos que os processos obsessivos começam pela sugestão. São influências mentais exercidas sobre nós. Então, aqui, quando se fala de inteligência, nós sabemos hoje que a inteligência é múltipla. Nós podemos aprender certas habilidades, certas técnicas. Nós não somos inteligentes na química, na física, na biologia, na engenharia, nada, mas nós aprendemos a fazer aquilo e vamos colocar em prática aquele aprendizado. Então, o Edson tem razão ao lembrar aí que é possível nós aprendermos a exercer uma certa influência. As escolas, por exemplo, de vendedores, existem cursos de vendedores, para vendedores, ensinando como envolver as pessoas, usar as palavras para envolver as pessoas e vender o produto. Né? É uma forma de sugestionamento. É um magnetismo que a pessoa, aos poucos, vai adquirindo. Dá para falar um pouquinho sobre a relação sugestão e magnetismo? Então, Maíra, todos nós possuímos um magnetismo.
existe um magnetismo próprio do perispírito, porque o espírito é um campamento eletromagnético. Isso produz um magnetismo, uma influência. A aura irradia. Os nossos pensamentos alcançam as pessoas. Então, o magnetismo, no caso aqui, ele é proporcionado pela canalização do pensamento envolvendo a criatura. Normalmente, o magnetismo de indução e de hipnotismo se realiza através da indução mental, por repetição de palavras que levam a criatura a um rebaixamento para ondas mentais mais lentas, como alfa, por exemplo. As ondas alfa estão próximas do sono. E existe, nessa indução, existe uma separação nas comunicações dos cérebros. O cérebro mais antigo, que produz certos tipos de conduta, né, eles são, pela indução mental, eles são neutralizados. E aí, as influências do passado ficam meio neutralizadas e a pessoa se sujeita ao pensamento daquele que está induzindo ao hipnotismo. Hoje o hipnotismo ele é utilizado para várias coisas, nas terapias, até entre os dentistas, já foi autorizado a utilizar o hipnotismo como forma de rebaixar a sensação dolorosa. Né? Existem vários estudiosos a respeito disso. O mesmerismo foi aquele que começou a trabalhar com relação ao magnetismo. Então, quando você canaliza os seus fluidos com os seus pensamentos para a pessoa, você vai a envolvendo em certos tipos de fluidos que produzem um relaxamento vibratório, mental, emocional, e a pessoa se sujeita à influência do hipnotizador. Então, quanto mais magnetismo pessoal eu tenho, quanto mais habilidade eu tenho para usar a palavra, mais eu sou capaz de influenciar as pessoas. O Edson falou sobre o Hitler. O Hitler tinha um grande poder magnético pelas suas palavras. Ele soube direcionar os seus propósitos para os anseios daqueles que o ouviam. E o habilidoso na técnica da sugestão, ele consegue perceber isso. Quais são as tendências, as necessidades? Ele vai observando, ele se torna um conhecedor da pessoa, do outro, para poder influenciar. Os espíritos vingadores, obsessores, eles falam sobre o desejo central. Como é que eles conseguem acessar a nossa mente? Eles conseguem acessar porque eles descobrem qual é o nosso ponto fraco, quais são os nossos anseios maiores. E aí, eles se utilizam disso para acessar a nossa mente. Tudo acontece porque nós permitimos. Não existe a hipnose quando o sujeito não quer se submeter. Então, ninguém me hipnotiza se eu não quiser, se eu não me entregar. Então, não adianta eu ir a um terapeuta para que ele utilize da hipnose para tratar alguma dificuldade minha, se eu não confio nele, se eu não acredito no fenômeno, se eu não me deixo envolver. Essa hipnose também pode ser perigosa também, né, Donizete? Claro. Assim como a sugestão natural espontânea pode ser perigosa se nós falamos para o mal, induzimos para o mal, a hipnose é a mesma coisa. Né? Eu posso prejudicar alguém. Só que, assim, os estudiosos falam que a hipnose, você não perde a consciência. Você é capaz de saber, você está sujeito à vontade do outro,
É igual no caso de subjugação, na obsessão, né? Tipo subjugação, você sabe o que está acontecendo, mas você não consegue resistir à influência do espírito. Então, na hipnose, eles dizem que é a mesma coisa. Você tá sujeito, você se entrega à indução hipnótica, mas você está consciente do que está acontecendo. Ô, Donizete, Oi, Silvia. eu fiquei pensando também no que você falou, seria assim, quando a pessoa não resiste à sugestão, ela tem preguiça de reagir àquilo ali também, seria igual tipo assim, igual o Hitler também. As pessoas muito sabiam que ele estava fazendo errado, mas gostavam que eles eram uma raça pura. Então, é a velha história do bilhete premiado. Todo mundo cai, todo mundo sabe que é errado, mas sempre tem um interesse por trás daquilo ali, dele aceitar aquilo que o outro está falando. É a identidade de desejos. Né? Eu permito ser influenciado porque a influência tem alguma coisa a ver comigo. Né? Então, o ídolo, o músico que influencia o fã se deixa influenciar porque ele gosta também. Ele veste a mesma roupa que o músico, que o ídolo. Por quê? Porque ele acha bonito. Porque lhe faz bem. Então, a sugestão só existe porque há um ponto de recepção. Aquilo diz alguma coisa a meu respeito e que eu acho de alguma maneira bom, útil, necessário para mim. Então, eu sintonizo e aceito. Porque se não houver ponto de contato, vai haver refração. Né? Eu vou ser refratário a qualquer influência que venha de fora para mim. Por exemplo, o vegetariano. Alguém, um cozinheiro pode dizer, olha, esse bife está suculento, está gostoso, está cheiroso, está muito macio. Ele vai dizer assim, não, muito obrigado, eu não gosto de carne, eu não como carne. Por quê? Porque não sintonizou, está refratário. Entendi. É isso mesmo. Quer Obrigada, falar? Donizete. Então, Donizete, tomando por base esse pensamento, digamos que lá naquele filme daquele homem, né, que você passou, me parecia um pastor, olhando pelo lado espiritual, os espíritos que ali estão também se identificam, então, olhando pelo lado espiritual. Exatamente. Ok. Eles estão convencidos de que agir daquela maneira produz algum resultado bom para eles. Então, eles se comportam daquela maneira. Eles reagem emocionalmente e fisicamente daquela maneira. Certo. Então, no campo físico... É simples nós entendermos. Quando você... a Rede Globo, outro dia eu vi uma reportagem assim, que a Rede Globo ganha muito dinheiro vendendo os acessórios que as artistas utilizam nas novelas. Olha só. Então, você está assistindo uma novela, aí você vê lá a artista com um colar, com a pulseira, com um brinco. E a empresa ganha vendendo aquilo, porque você... ou seja, uma artista está utilizando aquilo. Por que os veículos, as coisas, os produtos são apresentados nas propagandas por gente bonita e por artistas famosos? Porque é um sugestionamento inconsciente. Você fala assim, a Gisele Bündchen está usando aquele anel. A Gisele, eu quero um igual àquele. Muitos
médicos faz plástica, a pessoa chegar e falar assim, eu quero o nariz da fulana, eu quero o queixo do cicrano, eu quero a orelhinha daquela artista. Ou então você vai lá na cabeleireira, e eu já ouvi pessoas falando assim, eu quero o cabelo da apresentadora lá, quero daquele jeito. Então, isso é sugestão. Muitas vezes o problema da sugestão está que nós perdemos a nossa personalidade. Nós achamos que o bonito é a maneira como o outro é, e não como eu posso ser. Então, aquele vestido que está lá com a modelo, é bonito nela, mas coloque em você, não vai ficar tão bonito quanto estava na outra. É sugestionamento. Um exemplo claro dessa parte da cirurgia, por exemplo, que o senhor falou, é aqueles personagens que quiseram se tornar a Barbie, o Ken, gastando milhões com cirurgias para parecer uma coisa que não existe. Exatamente. Mas ele fixou na cabeça que ele quer parecer com o boneco. Edson? Não, Donizete, cada vez que nós não pensamos para agir e fazemos o que todo mundo faz, nós estamos sendo sugestionados. Isso mesmo. Por isso que a doutrina espírita é uma doutrina racional. Eu não posso fazer porque o outro faz. Isso aí é aquela sugestão de manada, né? Eu tenho que ser eu. Por que eu tenho que usar uma roupa se eu não gosto de usar uma roupa? Um sapato que todo mundo usa, porque se eu não gosto de usar sapato. A hora que eu estava estudando isso aqui, eu me lembrei que houve um tempo ridículo para mim, né? Que eu usava sapato plataforma e calça bocassino. Alguém usou? Todo mundo estava usando aquilo. Né? E aquilo, se eu não usar, eu vou ser alguém fora do padrão. Então é preciso, né? Vai ser alto. Tomar cuidado. Oi, Silvia. Aí você vai ser out. Fora, né? Fora do padrão. Ainda bem que nós estamos mudando hoje, que cada um tem o direito de usar o que quiser e não é repreendido por causa disso, né? Pessoal, nosso tempo já acabou. Passou um pouquinho das 9 horas. Vou pedir para o Edson fazer a prece para nós, por favor.